você ouvinte, a você espectador. Vamos com mais um testemunho. O irmão Wellington tem um testemunho forte para falar para você. Irmão Wellington que veio lá daquele mundão obscuro, hein, irmão Wellington? Né? Aprontou muito. É verdade, é verdade. A paz de Deus a todos, né? Hoje eu louvo e agradeço a Deus pela obra que Ele fez na minha vida, na qual eu vivia num mundo de engano, onde eu aqui no estúdio do Domício aqui, eu vi uma entrevista de André Davi e me vi na situação que eu era hoje. Antigamente eu era um dos concorrentes da polícia, no caso, no mundo que eu vivia, a polícia era o meu inimigo. Hoje eu me sinto numa situação que eu posso agradecer a Deus por conta que polícia já não me faz medo mais, porque Deus foi aquele que teve misericórdia, na qual eu vivia no mundo, nas drogas, na bebedeira, fazendo tudo que não podia, que agradava a Deus, desagradava a Deus, na verdade, e agradava o inimigo. E Deus foi aquele que teve de misericórdia com a minha alma e me tirou desse mundo do engano e botou nessa fileira santa, na qual hoje, antigamente, ninguém me dava R$1. Nada. Olhava para mim e dizia: esse aí não tem mais jeito, esse daí não tem salvação, esse aí Deus não tem mais obra na vida dele. Só que a alma que pertence a Deus, independente do tempo, no tempo certo Deus vai e resgata da mão do inimigo, porque o inimigo ele só tem poder para aqueles que não têm Deus no coração. E foi o que Deus fez na minha vida, e mesmo nos meus erros e tudo, quando eu chegava nas noites que eu não conseguia dormir por conta das coisas ilícitas que eu usava, eu dobrava meu joelho e ia chorar e pedir a Deus para me tirar daquele mundo. Só que as coisas não acontecem no tempo da gente, tudo é no tempo de Deus. E hoje eu agradeço a Deus que Deus me tirou desse mundo. Hoje eu não uso droga mais, não pratico coisas erradas. Deus tem me abençoado com uma esposa serva de Deus, já tem me abençoado com uma filha. Bens materiais não vou citar, porque isso tudo vai cair. Então hoje eu agradeço a Deus que Deus tem me dado palavra de vida eterna. Quando Ele me pede para falar algo a alguém, eu não temo e falo, mesmo ficando em prova, porque a gente sempre acha que é da gente. Mas hoje eu agradeço a Deus por estar nesse caminho e ao mesmo tempo eu já falo que não há outro caminho a não ser a salvação. E o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é esse o testemunho que eu deixo para vocês, que vocês que estão passando por essas coisas que eu passei, que não desanime, acredite que um dia Deus pode pegar na tua mão e tirar você por cima e mudar o seu cativeiro por completo. Irmão Wellington, quando você tomou a decisão de servir a Deus mesmo, né? Você já conhecia Deus, só não temia, né? Mas quando você tomou aquela decisão de sair, né, desse mundo obscuro, teve alguém para lhe convidar para ir a alguma igreja, ou você sentiu o desejo do seu coração de si mesmo? Na verdade, eu já tinha ouvido muitos convites, inclusive eu já frequentei outras denominações, na qual eu ainda fiquei indo, mas não sentia aquele aperto no coração de quando a gente está no lugar mesmo predestinado por Deus, no qual a palavra me pegou, a convite de várias pessoas que gostavam de mim, mesmo eu estando no mundo enganador. Uma das pessoas também é o meu primo Marcos, que ele fazia parte da Assembleia de Deus e sempre me chamava. E eu era daqueles tipos de pessoas que, além de não ir, eu ainda zombava das coisas de Deus, que hoje eu conheço, que era as línguas estranhas. E às vezes eu ficava até imitando algumas linguagens. E hoje, eu já no outro lado da situação, hoje eu já fico clamando a Deus para que Ele possa me batizar com o selo do Espírito Santo. Mas isso é tudo no tempo de Deus. Eu agradeço a Deus pelos convites que eu tive. Fui muito tempo testemunhado, até que Deus ele me apertou de um tanto, que tem uma parte que diz que quando não é pelo amor, é pela dor. Eu vi uma parte pelo amor e pela dor, porque eu estava em casa num determinado dia e deu uma louca em mim de eu tomar um álcool meio pesado e vinha a sofrer um acidente de moto, na qual Deus foi aquele que, mesmo eu não sendo crente, Ele permitiu que eu tivesse visto o meu acidente com meus próprios olhos
não desmaiei, não tive fratura no rosto, e vi o quanto Deus me livrou naquele dia, e através daquele dia em diante, Deus colocou pessoas de Deus no meu caminho. Uma das pessoas que Deus colocou hoje é minha esposa. Ela foi uma das que me convidou, da que me ajudou, me incentivou. Mesmo eu estando torto, ela ainda estava no meu lado, dizendo que Deus era bom. E hoje eu louvo e agradeço a Deus por essa dádiva que foi servir a Deus. Amém. Você falou que usava algumas coisas ilícitas, como por exemplo, drogas, cachaça. Quando você tomou a decisão de deixar, você precisou de ajuda de alguém, até mesmo de algum medicamento? Ou foi mesmo você pediu discernimento ao Espírito Santo? Rapaz, eu na verdade, algumas delas eu consegui de imediato. Só que teve outras que eu tive que clamar muito a Deus. Medicamento eu não tomei. O único medicamento que eu tomei foi que a própria palavra de Deus, ela tem uma frase que ela diz: venha como vier. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então eu acreditei nessa palavra, continuei congregando. Muitas das vezes ainda usava e ia congregar, mas Deus sempre me dizendo que do jeito que vier, quem faz a obra é Ele. Até que chegou um dia que não me deu mais vontade, e eu estou aí até o dia de hoje sem precisar usar mais coisas ilícitas. E a única coisa que eu estou usando agora é a palavra de Deus e muita oração. Amém. Irmão, eu gostaria que o senhor mandasse um recado, que eu conheço pessoas que falam assim: irmão Domingos, eu tenho vontade de ir para a igreja, mas eu ainda continuo assim, fazendo coisas que desagradam a Deus, como por exemplo, usa droga, bebe cachaça. Então eu quero que o senhor mande um recado para essas pessoas, porque você está aqui, o testemunho vivo, né? Você estava buscando a Deus, ali indo para a igreja, e usando, mas você pediu discernimento a Deus, e Deus aos poucos Ele foi lhe preparando, e você mesmo conseguiu deixar. Então fala para essas pessoas, alguém que vai estar assistindo esse testemunho, que venha. Jesus, Ele quer os doentes, né? Então venha, busca a Jesus do jeito que está, porque foi isso que você fez. Verdade, verdade. E o próprio Jesus diz que a gente que pede, Ele ouve. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: independente de como você esteja, seja drogado, seja embriagado, seja fazendo outras coisas, que às vezes não é só droga, que é coisa errada, mas que você possa ir ouvir a palavra de Deus, que é ela que vai nos orientando, ela que vai nos corrigindo. Muitas das vezes até nós mesmos que estamos na igreja fazemos coisa errada, não as mesmas de quando não estamos, mas na palavra Deus vem, nos corrige e nos bota num caminho correto para que Ele possa modificar a gente. E que nem a palavra diz, que o Senhor Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E são os doentes que precisam de remédio. Os doentes hoje não são aqueles doentes de AIDS, de AVC. Os doentes, eles são os viciados, os alcoólatras, os drogados, os que andam na sarjeta. E para mim não é fácil. Eu participei desse mundo e eu sei que para sair por si só é difícil. Mas quando a gente tem um desejo no coração e deixa Deus trabalhar na vida da gente, Ele é o Deus que pode converter as almas que pertencem a Ele. Amém? Deu para entender. Se você tem um desejo de se livrar dessa maldita que eu sempre falo, malditas são as drogas, porque acaba com a sua saúde, destrói a família. Aprenda com o irmão Wellington. Ele tomou a decisão, mesmo usando, mas ele começou a buscar a Deus, e Deus foi trabalhando na vida dele, e não será diferente com a sua vida. Amém? Domício Silva, TV e Rádio DS Gospel, a rádio do meu e do seu coração. Logo mais em breve voltamos com mais um testemunho de vida.